É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã de quarta-feira, 16 de janeiro. Opção para a Vida nesta manhã vai estar trazendo dentro de mais alguns instantes o reverendo Jeremias no Cada Dia, falando sobre o tema A Bíblia, um livro atual. Como já dizia o Billy Graham de saudosa memória, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã ou a notícia que a imprensa vai divulgar mais tarde. Embora seja o livro mais atual do mundo, é o menos lido, é o menos examinado. Portanto, é o que você vai ouvir logo mais no Cada Dia. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o Cada Dia com o reverendo Jeremias. Olá, como vai? Você tem uma Bíblia? A Bíblia não é somente o livro mais vendido no mundo e um dos mais antigos. Ela traz muitas informações que nos ajudam em nosso cotidiano. Seria a Bíblia um livro atual? A Bíblia também relata a história do povo de Israel, sua formação, suas leis civis e cerimoniais, seus reis com suas conquistas e derrotas e seus profetas com suas mensagens. Apesar de sua idade e longevidade, a Bíblia não só permanece viva ao longo das gerações, mas é o livro que continua sendo alvo das mais variadas considerações, interpretações, aplicações, usos e também abusos. Sua composição, na forma em que ela se apresenta hoje, demandou muito trabalho, muitos esforços e a superação de muitos obstáculos por parte de copistas, tradutores, linguistas, editores, alguns destes, como bem registra a história. No Brasil, não faz muito tempo que a Bíblia chegou. Para se ter uma ideia, nos tempos do Brasil Império, ou seja, século XIX, a Bíblia em português era um livro de difícil acesso. Além disso, houve também um período que sua leitura era proibida se não houvesse a presença de um sacerdote. Hoje o acesso à Bíblia no Brasil é muito maior. Nesse sentido, é bem possível que você tenha uma Bíblia em sua casa. Em nosso país, a produção e venda de Bíblias tem alcançado índices extremamente altos para a alegria do mercado editorial. Podemos encontrar Bíblias com as mais variadas capas, traduções, títulos, formatos. E para você, qual a importância da Bíblia? Seria ela um livro atual para os dias de hoje? Se você tiver que falar sobre crise, tem. Se falar sobre corrupção, tem. Se tiver que falar como você deve se comportar. Acho que o principal motivo de existir a Bíblia é para a gente conhecer o nosso Deus, né? O que Ele quer da gente, tudo que Ele... as leis que Ele deixou para que a gente siga, né? Está nela a verdade, o nosso conceito de vida, as nossas normas, os nossos procedimentos. A Bíblia sempre vai ser atual e ela pode ser utilizada em todas as esferas da sociedade e em todo o campo da nossa vida. Ela é atual porque ela alcança todos os tempos, ela é supracultural. A palavra de Deus se renova cada dia. Assim como as coisas vão caminhando, a palavra de Deus vai se renovando, sabe? E nós, que somos os cristãos e que entendemos a palavra de Deus, que amamos a Deus, então nós sentimos isso, que a palavra de Deus nunca vai ficar velha. A Bíblia destaca ainda tanto a expectativa da vinda do Messias, como a sua chegada neste mundo, mais precisamente em Belém da Judéia, região também conhecida como Palestina. Na Bíblia vemos Jesus, o Messias, trazendo boas notícias de salvação para um novo perdido, boas notícias que anunciam a proximidade de seu reino, boas notícias que apresentam seu sacrifício, morte e ressurreição. A Bíblia, ao longo de seu período de existência, que por sinal já soma alguns séculos, tem ultrapassado grandes barreiras e muitos que a combateram já se foram. Ela, todavia, continua, e continua porque atinge o homem em qualquer tempo. A mensagem é contínua porque tem notícias boas para todas as gerações, notícias que dizem ao homem que ele pode ser, por meio de Jesus Cristo, livre de tudo que o acorrenta a uma vida narcisista, ilusória e egoísta. Sua mensagem salvadora e libertadora impede que uma pessoa continue algemada a um mundo que não faz outra coisa senão promover todo tipo de doença em sua mente, em seu corpo e também em sua alma. A Bíblia resiste ao tempo e nunca fica distante do tempo presente, pois quem a inspirou conhece todos os tempos
e os anseios do coração humano em todas as épocas. A Bíblia, nos dias atuais, continua sendo o livro mais vendido do mundo. Em pleno século XXI, o seu conteúdo ainda tem sido uma regra de fé e prática para muitas pessoas. Nossa equipe de jornalismo foi para o Congresso COICOM para comunicadores e líderes cristãos em outubro, na cidade do México, e conheceu um museu muito interessante. Esse museu fica no Centro Cristão de Calacoaya, no México, onde foi realizado esse congresso. Pues todos se impactan porque los que están tomando cursos, tanto los profesores, los alumnos, hasta los niños, vienen a que se les explique las vestiduras sacerdotales. En fin, todo eso les atrae mucho y pues quedan impactados. Incluso dicen muchos que al entrar aquí sienten algo muy especial y muchos se quebrantan con testimonios como este de la Biblia indestructible y otros testimonios que hay, ¿no? Entonces ha sido de mucha bendición e ha impactado muitos corações de los visitantes. A ideia do museu surgiu de um sonho do Sr. Ángel Luiz, que compartilhou com seu pastor, que o apoiou neste projeto. Se juntaron el primer día 12 Biblias. Entonces ahí empezó esta aventura tan hermosa que ahorita alberga en este lugar más de 500 Biblias y Nuevos Testamentos y elementos de Israel, judeo-cristianos. O museu não tem um espaço muito grande, mas atrai muita gente por suas obras e curiosidades. Neste museu você vai encontrar Bíblias de todos os tamanhos, grandes, pequenas, mas há uma Bíblia tão pequenininha, mas tão pequenininha que você só pode ler através de uma lupa. Mas existe um modelo que os astronautas levaram para a Lua, mas esse modelo você só pode ler através do microscópio. Então você não tem desculpas para ler sua Bíblia. Você pode ler sua Bíblia no celular, no seu computador e assim conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Bíblia, um livro atual. Queremos continuar com esse tema depois do intervalo. Não saia daí. Bíblia, um livro atual. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Seria essa uma afirmação real, presente na vida das pessoas? Um livro que tem resposta para o nosso cotidiano? Um leitor assíduo, cuidadoso e prazeroso da Bíblia verá que seu conteúdo traz relatos, narrativas, registros, ensinos, instruções, depoimentos e mensagens com gêneros literários ricos e relevantes para toda a vida e para a vida toda. Mas sua riqueza se torna incomparável quando por meio dela aprendemos que seus ensinos não foram registrados para fins especulativos, mas para serem vividos e aplicados à nossa própria vida. Quando isso acontece, deixamos de ser meramente leitores ouvintes de sua mensagem e passamos a ser leitores praticantes daquilo que ela, a Bíblia, nos transmite em seu contexto geral e específico. Quem age assim com relação à Bíblia e sua mensagem, logo percebe que ela não é uma peça de museu e nem se presta para ser enfeite, mas ela é um guia para a vida toda, seja qual for o momento que estejamos atravessando, seja qual for a dor que estejamos sofrendo, seja qual for o adversário que estejamos enfrentando, seja qual for o desafio que tenha sido colocado diante de nós ou que nós mesmos tenhamos nos proposto a alcançar. A Bíblia se tornou uma parceira de Ana Carolina logo assim que ela se converteu. E foi com base na leitura bíblica que ela encontrou alento para o seu coração em meio ao desafio de começar uma nova etapa em sua vida ao decidir seguir os passos de Cristo. A passagem que sempre falou bastante comigo é de Hebreus 4, do 14 ao 16, onde fala que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece dos nossos pecados, né? Ele é o único que
que pode nos entender verdadeiramente, porque além dele ser Deus, ele veio ao mundo em carne e ele passou pelas mesmas provações que a gente. Então essa é uma palavra que fala muito comigo, porque no começo da conversão é difícil, você se sentir sozinha, até entender todo o processo que está acontecendo na sua vida. Então isso para mim, essa revelação assim, dessa palavra foi libertador, foi um consolo muito grande. Ana Carolina exemplifica bem como uma pessoa que adota a Bíblia como seu guia vive experiências constantes e intensas. Inclusive, algumas dessas experiências da Ana estão registradas no blog Vida de Carola, onde ela compartilha aquilo que aprende e pratica através da leitura da Palavra de Deus. Acontecem muitas coisas que falam bastante comigo, e aí, como eu leio a Bíblia todo dia, então são coisas que, conforme eu vou lendo a Bíblia, parece que vai acontecendo, sabe? Que a gente passa por um monte de problema e a gente pensa que é só a gente que está vivendo aquilo, que é só a paranoia da nossa cabeça e etc. Mas na verdade não, bastante gente passa pelas mesmas coisas e eu acho legal compartilhar por isso, pelas experiências que eu passo e mais pessoas podem passar também. A Bíblia não fala de tudo, mas tudo que ela fala tem tudo a ver com o homem em sua relação com Deus e vice-versa. Sua extensão, entretanto, não fica aí, ela vai mais longe. Ela nos ensina também como é possível sermos nova criação, como é possível sermos irmãos uns dos outros e não mais construirmos muros de inimizade. A Bíblia também ensina como é possível perdoar quando somos ofendidos. Também aprendemos como é possível trilhar o caminho da justiça e não deixar se enganar por quem deseja nos corromper. Como é possível desfrutar de paz em meio às pressões da vida. A Bíblia também nos ensina como podemos não sermos dominados pelo medo da morte ou por qualquer tipo doentio de medo. É na leitura da Bíblia que somos levados a crer que a vida não é fruto do acaso, mas é obra daquele que é o Criador de todas as coisas, Deus. Aquele que é infinito em seu ser, cheio de compaixão e que, movido por amor, vem ao encontro do homem que perdeu seu rumo, o sentido da vida. Nesse sentido, a Bíblia nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo, expressão exata do ser de Deus e aquele que é perfeitamente capaz de nos apontar com exatidão o sentido da vida, a vida com Deus em toda a vida com Deus eternamente. Podemos ainda dizer que a Bíblia é atual, porque ela trata de questões existenciais que acompanham o homem desde as suas origens. E ainda que ela tenha sido escrita num tempo e cultura diferente daquele em que vivemos hoje, suas histórias, seus princípios, seus personagens, suas partes mais difíceis de serem compreendidas, suas perguntas e com sua busca em encontrar uma razão pela qual vale a pena viver e morrer. E, no entanto, a Bíblia, que terminou de ser escrita por volta do ano 100 da era cristã, ou um pouco antes, essa Bíblia, até hoje, ela continua sendo o livro mais lido, mais impresso, divulgado. Por que isso? É justamente porque ela tem princípios eternos, porque ela é atual, porque ela vai trazer sempre uma mensagem de resposta à carência do homem. Ela não é ultrapassada porque ela não é escrita por homens. Se a Bíblia procedesse de sabedoria humana, ela teria um interesse datado. Eu poderia estudar a Bíblia apenas como um livro histórico e falar, olha como o homem pensava nessa época. A Bíblia, ela retrata a história, que tem coisas datadas, assim que se via, mas traz os princípios de Deus que permanecem, porque o céu e a terra passam, mas a palavra de Deus não passa. E quando você atenta para os princípios das Escrituras e os obedece, você vê a sua realidade, vê a perenidade, vê como ela é eficaz para a vida do homem, porque não há contradição na palavra de Deus, não há motivo de vergonha. A palavra de Deus é santa, é pura, é justa e ela esclarece. E essa tem sido a experiência do cristão ao longo dos séculos. Nós esperamos que você tenha o interesse e desejo de ler e aprender das Escrituras. A Bíblia, o livro dos livros. Faça um teste hoje mesmo.
Que ela seja sua companheira em sua jornada pela vida, onde quer que você vá, com quem quer que você esteja, onde quer que você esteja, seja como você estiver. Que a Bíblia seja seu livro de cabeceira de muitos. Que você seja como aqueles que não tomam o café sem antes ler um trecho dela com prazer e satisfação. Não importa se a Bíblia é em forma de livro ou digital, o importante é ler e desfrutar do que Deus tem para você a cada dia. A Bíblia continuará sendo o livro da maior e mais extraordinária história já contada em todos os tempos, porque ela nos faz conhecer com nossos próprios olhos a história da missão de Deus na Terra. E qual seria essa missão? O que isso tem a ver conosco? A Bíblia, um livro atual. Queremos continuar com esse tema com o reverendo Jeremias Pereira depois do intervalo. Então, não saia daí. Ô, gente boa, esse encontro é sustância toda semana, é ou não é? Que prazer chegar perto de você com o programa Cada Dia. O programa Cada Dia tem um propósito: ajudar-nos a ficar perto de Jesus. Perto de Jesus, nossa vida muda para melhor. Nossa conversa hoje é sobre esse livro aqui. Vou buscar e te mostrar. A Bíblia, a Palavra de Deus. Esse livro não está ultrapassado, não, pastor Jeremias? Ah, você é pastor, você tem que falar que ele está valendo. Não, presta atenção, aqui é conversa de gente séria. Conversa de gente inteligente, gente bacana igual você. Então vamos ler o que é que diz aqui sobre a Bíblia. Diz aqui, ó, Salmo 119, verso de número 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu decorei assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você tem uma Bíblia em casa? Mas ela não deve ser aeroporto de mosquito, muriçoca ou esses bichinhos pequenos que tem um lugar para pousar. A Bíblia não faz efeito ficando aí aberta assim, ó, sem ninguém ler. A Bíblia só faz efeito se a gente ler e praticar. Vou guardar aqui. Uma mãe deu uma Bíblia para o filho e escreveu assim, na Bíblia lá: este é o pão da vida. Fechou aspas. Aí a mãe disse assim, escreveu: mas não deixe ficar mofo. Hã? Sua Bíblia está mofando? A Bíblia a Bíblia significa conjunto de livros, biblioteca. A Bíblia são 66 livros. Ela está dividida em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento vem apontando a como é que a aliança que Deus vinha mostrando e como é que ela ia chegar no complemento dela, que ela está completamente explicada no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores num período de 1.500 anos. Alguns deles, claro, 1.500 anos, não tinha como conhecer uns aos outros. E a Bíblia é um livro tão maravilhoso que ele complementa um ao outro. A Bíblia é o livro em que milhares de profecias foram cumpridas literalmente. A Bíblia já foi traduzida em mais de 2.200 línguas e todo ano a Bíblia é traduzida em 40 novas línguas. A Bíblia é o livro mais amado em todo o mundo. Também é o livro mais lido pelos mais de 7 bilhões de que existem no mundo. Também a Bíblia é o livro mais odiado, mais combatido, mais rejeitado.
A mensagem central da Bíblia é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não é um livro de regras religiosas. A Bíblia é um livro que trata sobre o amor de Deus revelado através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você lê o Velho Testamento aponta para uma pessoa. O resumo do Velho Testamento é: o Messias virá, o Messias, o Cristo virá. O Novo Testamento nos ensina: o Cristo já veio. A Bíblia é chamada a Palavra de Deus. Vou ler mais um texto para você. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. As Escrituras Sagradas, assim também chamamos com carinho, ela é útil, ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, orientar, repreender e preparar cada um de nós para ser uma pessoa de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito. A palavra perfeito significa amadurecido. Não é fácil deixar de ser menino, mas a palavra de Deus nos ajuda a amadurecer. Você pensou assim, mas tem tanta gente que diz que é crente, que crê na Bíblia é igual menina. É porque a Bíblia não está fazendo aquele efeito que é da obediência na vida da pessoa. Toda vez que a gente lê a Bíblia e obedece, a gente muda para melhor. Então ela nos habilita a ser uma pessoa amadurecida e preparada para realizar aquelas boas obras que glorificam a Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o propósito de nós estarmos esse breve tempo de até 100, 120 anos aqui nesse belo planeta que o Senhor criou. A Bíblia é um livro antigo, pastor Jeremias, mas a Bíblia é um livro atual, porque ele é a palavra de Deus. Sendo um livro antigo, ele foi revelado dentro de culturas e traços da cultura que desapareceram hoje. Por exemplo, naquele tempo, que foi escrito 1 Coríntios, o sinal que a mulher era uma mulher de respeito é que ela usava véu. Qual é o sinal de respeito hoje na nossa cultura? Então, tem que pegar o princípio. Mas isso você aprende tendo um dicionário bíblico que vai lhe explicar e vai lhe ajudar. A Bíblia é um livro atual porque ela fala da natureza humana. Toda a natureza humana descrita na Bíblia é igual hoje. É aquele homem que ele é pecador. Aquele homem que tem um coração completamente inclinado para a depravação. Aquele homem que mesmo com educação, ele pode não assassinar, mas deu para roubar, ele é egoísta, ele é anti-Deus. A Bíblia também aponta o caminho da salvação. Como é que uma pessoa pode se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo? A Bíblia nos fala sobre a obra da cruz, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa transformação. A Bíblia fala da origem do mundo, fala da natureza humana, fala do caminho da salvação, mas a Bíblia também nos ensina como viver para agradar a Deus, como ser transformado de dentro para fora pela obra do Espírito Santo. A Bíblia também nos fala sobre o destino final dos que rejeitaram a Deus, que serão condenados eternamente ao inferno. E a Bíblia fala também da esperança pós-morte, pós-vinda de Cristo e ressurreição, daqueles que creram a Cristo e se doaram e se entregaram a Cristo, arrependeram dos seus pecados e viveram para servir a Cristo. Minutinho de novo. Ame sua Bíblia, hein? Ame sua Bíblia. Você não tem uma Bíblia, não? No final do programa eu vou te dar uma dica para você pedir uma que nós vamos te dar. Tenha a sua Bíblia, leia a sua Bíblia com a família. Siga a Bíblia.
Oriente seus caminhos pela palavra de Deus sobre a orientação do Espírito Santo. Foi o Dr. Billy Graham que escreveu essa frase. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia na mensagem da Bíblia para ser salvo. Pratique a Bíblia para ser santo. Sábio, salvo e santo. A palavra de Deus. Tem um salmo da Bíblia que é só sobre as Escrituras, a palavra de Deus. Salmo 119. Tira para ler ele hoje. Vamos lembrar do Dr. Billy Graham? Leia a Bíblia para ser sábio. Creia na Bíblia para ser salvo. Obedeça a Bíblia para ser santo. Que dica boa, em poucas palavras. Vamos lá? Eu preciso. E você? Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra é tão atual, ela põe luz nos nossos caminhos, ela conversa com a raça humana em todas as gerações, ela alcança das crianças ao mais velho, ela é a palavra eterna do Deus vivo e verdadeiro. Ela nos ensina sobre viver na família, nos negócios, na igreja, mas ela, acima de tudo, nos ensina sobre Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Dá-nos perseverança, disciplina, para cuidar do nosso tempo, para que possamos ler a Bíblia para alcançar sabedoria. Crer na Bíblia para ter experiência da salvação em Cristo Jesus. E obedecer a Bíblia para experimentar uma vida de transformação. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei, eis a mensagem que me deu. Os anjos cantam lá dos céus, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Nos vemos por aí. Um abraço. Desejo a todos um dia abençoado, a paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por